Declaro em abaixo-assinado para os devidos fins que o escravo Paulo Corparda, solteiro, pertencente ao senhor Rodrigo Antônio Monteiro de Barros, faleceu na fazenda denominada Cachoeira, neste município, em 5 de maio de 1883. Esse é um dos comunicados de morte de escravos de nossa fazenda, redigido pelo meu irmão Joaquim. Muito prazer, eu sou Lucas Monteiro de Barros, um dos 7 filhos de Rodrigo Antônio Monteiro de Barros, um dos maiores produtores de café do estado do século XIX. Sejam bem-vindos à minha casa. Esta é a Fazenda Cachoeira. A Fazenda Cachoeira existe desde o século XVIII e está localizada na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Ela foi uma das principais fazendas cafeeiras do interior paulista. Seu surgimento e destaque na produção do café se dá no período de transição, quando o esgotamento do solo das fazendas do Vale do Paraíba obrigou os produtores paulistas a buscarem a região centro-oeste do estado para a formação de novos cafezais. Além da Cachoeira, outras grandes fazendas existiam por aqui, como a Monte Alegre, Pau a Pique, Vista Linda. Mas nenhuma outra da região alcançou a posição da Cachoeira. A fazenda era a maior em extensão de terras, em quantidade de pés de café e no número de escravos e colonos que aqui trabalhavam. A chegada dos trens da Companhia Paulista da Estrada de Ferro, em 1872, ligando o interior de São Paulo ao Porto de Santos, impulsionou ainda mais a exportação do nosso café. Os trilhos e a estação de trem foram instalados nas terras da fazenda. Na época de sua construção, a estação foi batizada como Cachoeira e foi a segunda parada em viagem inaugural do trecho pioneiro Jundiaí-Campinas, em 31 de março de 1872. O nome Rocinha passou a ser usado para a estação a partir de 1874. No início do século XX, construiu-se um novo prédio para substituir o original, que por sua vez foi reformado nos anos 30, deixando somente a fachada da plataforma inalterada. Com a autonomia do município, em 1948, veio o novo nome, Vinhedo. Com mais de 330 alqueires, a Fazenda Cachoeira dominava a paisagem. A partir de 1840, minha família iniciou um desmembramento das terras, surgindo, por exemplo, a Vila de Cachoeira, existente até hoje. Várias partes da nossa fazenda foram vendidas para colonos, a maioria italianos que trabalhavam com a gente. Esta área, que hoje está situada no centro da cidade de Vinhedo, também fazia parte da fazenda. Esse casarão onde eu nasci foi construído no início do século XIX com a técnica de taipas de pilão, com largas paredes de barro. Os vidros dessa janela são pequenos por um motivo. Eles são cristais e foram produzidos na Europa. Chegavam ao Porto de Santos e precisavam ser embalados um a um e eram transportados aqui para o interior em lombos de mulas. E para isso precisavam chegar inteiros. Aqui atrás dessas paredes funcionava a senzala da Fazenda Cachoeira.
Os escravos que dormiam aqui eram responsáveis pela produção de café, desde o plantio até a lavagem e secagem dos grãos. A minha família era muito organizada e manteve diversos registros de produção de café e também da vida e morte dos escravos trabalhadores da fazenda. O abaixo-assinado declara que há 10 do corrente mês faleceu Rodrigo o seu Antônio escravo Monteiro Jerônimo. de Barros declara que no dia 25 de outubro de Comunica ao 1876 ilustríssimo faleceu coletor a sua desta escrava cidade Inês. que no dia 1º de agosto do corrente ano Faleceu, a neste 26 de município, setembro de a escrava 1849, Flora. a escrava Felícia, pertencente ao Dr. Rodrigo Antônio Monteiro de Barros. No final do século XIX, casei-me com a senhorita Leonídia de Lacerda, uma moça nobre, filha de José de Lacerda Guimarães e Dalmácia de Lacerda, o segundo barão e baronesa de Arari. Ter um título nobiliárquico como barão, visconde, conde ou marquês, por exemplo, servia como ostentação de poder político na região. Todos esses títulos eram concedidos diretamente pela monarquia. No caso do barão de Arari, o título foi concedido em 7 de junho de 1887 pelo imperador Dom Pedro II. Obter um título também era caro. O de barão custou cerca de 750 mil réis, algo em torno de 67 mil reais atuais. Com a proclamação da República, em 1889, o título de barão ficou desgastado perante o novo governo republicano, mas, regionalmente, ele continuou sendo um símbolo de poder. E por falar em república, os barões do café paulista colaboraram decisivamente pelo fim da monarquia. Um dos principais motivos foi o fim da escravidão decretada pela princesa Isabel em 1888. Essa lei desagradou a todos os fazendeiros e nos obrigou a trocar a mão de obra escrava pelo imigrante assalariado. Essas mudanças no regime político mexeram com todos, mas aos poucos a vida foi se Infância e juventude entre Vinhedo e Paris, fugindo do calor brasileiro. Fui educada pela tutora Beatriz e, com mais idade, passei a administrar os negócios da fazenda. No final dos anos 20, nossa fazenda, assim como todas as outras que produziam café, sofreu com a crise do café. Em 1929, após passar por um período de prosperidade com a venda de produtos e serviços para os países europeus, as vendas americanas e as ações na Bolsa de Valores de Nova York despencaram. Com o desemprego de milhares de trabalhadores e a perda repentina de fortunas, a crise foi chamada de a Grande Depressão. Essa crise também afetou o Brasil, já que os Estados Unidos era o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação do café diminuiu e os preços caíram. Foi o fato de que o Brasil tinha condições de produzir café numa escala muito maior do que um mercado mundial em crise podia absorver. Então, se realizou toda uma política de queima do café. O governo comprava o café dos cafeicultores e queimava o café para regular a oferta no mercado internacional. A crise foi um desastre para todos, porém trouxe algo positivo para a economia brasileira.
pois muitos cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria. Em 1931, me casei com o executivo britânico Frank Swales. Ele era um alto executivo da empresa Moinho Paulista. Vivemos juntos até 1964, quando ele veio a falecer. Em 1932, com a Revolução Constitucionalista, tivemos que relocar os nossos funcionários que moravam às margens da Estrada de Ferro. Isso porque durante a Guerra Civil, eles sofriam pressões e violências dos soldados que vinham de trem do interior de São Paulo a Minas Gerais. O mundo mudava rapidamente com a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, e com a elevação de Vinhedo como novo município em 1949. O crescimento e o desenvolvimento finalmente chegaram, e a nossa tranquila vida havia ficado para trás. Embora morando nesse pedaço de paraíso, aproveitando os bons momentos com familiares e amigos, eu sabia a importância da memória das coisas. Naquela época só me dava saudades. Procurei preservar todos os móveis, quadros, documentos, cristais e lembranças do passado. Cada objeto conta uma história. Com certeza o que eu preservei fechado nesse casarão representa na sua maioria momentos felizes, uma lembrança de minhas viagens, revistas e livros de meu pai e documentos da época gloriosa da Fazenda Cachoeira. Aqui estão depositados mais de 200 anos de vida de uma família, as memórias de uma cidade e a história de um país, o Brasil.